O brasão de armas da família imperial emitiu uma aura. A menina pensou que o escudo da Guarda Imperial é o principal ativo do Império. E a fortaleza viva mais forte, que é Rafael, o guarda-costas do Imperador. Quem as próprias pessoas exaltam. É uma das pessoas mais poderosas do continente. Ela imaginou o cara com o escudo, parado na frente de um flash verde. E adicionado que isso não era apenas por causa do alto título, porque o cara era a espada sagrada de seu tempo. Rafael olhou para a garota, com uma expressão calma no rosto, dizendo que esperava que a garota o entendesse, porque ele cumpriria qualquer ordem de Sua Majestade. Não importa qual seja o custo, a garota ajustou seu equipamento em frente ao inimigo e disse que entendia, porque sua lealdade sempre foi inegável. O cavaleiro agradeceu perguntando se ela estava pronta e, destrançando o rabo, disse que queria perguntar algo a ele. Um pingente de pedra azul mostrado em seu peito. A menina disse que conheceu duas pessoas muito fortes. O primeiro foi uma pessoa do passado, que detinha o título de Santo da Espada. Como ele, sua força realmente combinava com a espada do santo. A loira sorriu suavemente, dizendo que tinha lido sobre ele em seu relatório e que ele também gostaria de lutar com ele algum dia. A garota o interrompeu, dizendo sobre o segundo guerreiro. Ela balançou sua lâmina olhando para o inimigo e disse que este é o governante do Donovan do Norte e que depois de passar no teste, ela recebeu esta espada após a qual ela acrescentou que ele também era digno de ser chamado de governante. Rafael, com o mesmo sorriso, perguntou qual era a pergunta dela. A menina abriu as pernas mais, dizendo que a questão era que ela estava em uma posição, segurando a espada com as duas mãos, e terminou a frase dizendo que ela não podia dizer nada sobre ele. Após o que ele perguntou por que ele merecia seu título, o cara sorriu no pescoço. Sorriu e disse que esta foi uma boa tentativa de provocação. E geralmente ele apenas sorria. Mas não foi tão fácil para ele aprimorar suas habilidades toda a sua vida. Então ele ficaria feliz em mostrar por que recebeu o título. Uma poderosa pressão de aura caiu sobre a garota. Ela colocou a espada na frente dela. O cabelo do cara subiu no ar. Todo o seu corpo estava envolto em rajadas de energia. Ele disse que, para se tornar a terceira pessoa em sua lista, ele só teve que derrotá-la. O cara olhou para trás com raiva. Cerrou os dentes e usou a arte das armas. Balançando seu escudo, ele enviou um escudo áurea em direção ao inimigo, que demoliu tudo em seu caminho. O ataque do cara correu ao lado da garota, colidindo com a barreira Aurora. Ele apenas olhou por cima do ombro dela surpreso, pensando que ela nem teve tempo de reagir. O cara disse que se ele não tivesse perdido, então tudo teria acabado para ela. A menina olhou para a barreira quebrada, com a boca aberta. O inimigo disse que não era tarde demais para ela, para obedecer à ordem de Sua Majestade. Ela pensou que o cara tinha quebrado um sistema que poderia proteger contra um feitiço do sétimo círculo. O jovem se aproximou dela, dizendo a ela para decidir rapidamente.
O chão abaixo dele se separou. O cara levantou a mão para trás, preparando-o para atacar. E disse que a menina não teve muito tempo para pensar. Ela franziu a testa, cerrou os dentes, e pensei que o cara era muito rápido. E depois de um golpe perdido seria o fim para ela. Porque ela sentiu sua intenção de matar a vírgula. E neste caso ela também deve ser mais decisiva. Um brilho azul apareceu atrás dela. E a garota ativou a Imperatriz de Gelo. O cara franziu a testa ameaçadoramente, olhando nos olhos dela. Ele novamente enviou um golpe nela com seu escudo, jogando a garota vários metros para trás. Cacos de gelo caíram com sua defesa. O jovem pensou que se ele tivesse demorado, mesmo por um segundo, então sua mão inteira teria congelado. Junto com o escudo, Aegis lutou para se levantar. Envolto em uma aura, o inimigo achou que seu progresso foi incrível. E de fato, pessoalmente, ele ainda a deixaria ir. Rafael cerrou o punho, que continha a alça do escudo, e disse que era hora de eles começarem uma luta real. O homem estendeu a mão para o lado, levantando uma espada volumosa, que foi envolvida em redemoinhos de aura. O jovem usou uma roda de aura. O imperador e seu conselheiro observaram o que estava acontecendo. Genurulin perguntou a sua majestade se ele queria parar a batalha. O homem perguntou por que ele precisava desse ponto. De pé nas sombras, Jin disse que o cavaleiro cumpriria qualquer uma de suas ordens. O imperador respondeu que era seu dever. Depois do qual ele perguntou se ele achava que algo estava errado. Gilsun olhou para a batalha. O homem queria se opor a ele, mas o imperador o interrompeu, dizendo que ele já tinha decidido tudo e que ele só precisava ficar e assistir. Até que Rafael terminou de ficar na escuridão. O homem lânguido concordou. Relâmpago Oral cercou a garota, que afirmou que neste caso, ela precisava estar determinada a matar o inimigo. Suas roupas e cabelos subiram no ar. Devido aos riachos de mana, a menina gritou para ele não ficar em seu caminho. Círculos mágicos apareceram no ar acima dela. E uma imagem mágica de um homem apareceu atrás dela. A menina ficou segurando uma espada com as duas mãos. Rafael destruiu a imagem do homem atrás dela com um golpe de sua espada, liberando uma roda de aura para ele. Raios de luz iluminaram o rosto da garota. Ela pensou que era inútil, porque ela estava muito fraca, e sua determinação era muito mais forte. E seus ataques foram inúteis. Rafael caminhou com confiança em sua direção, segurando sua mão levantada. Aqueles de horror furiosos ao seu redor. Ele olhou ameaçadoramente para a garota, que se perguntou se ela poderia se tornar um suporte para o desejo. Mesmo se ela voltasse, e de repente ela o arrastaria para baixo. O cara atacou novamente, liberando uma roda de aura. Uma nuvem de mana estava se aproximando da garota em alta velocidade, que nem pensou em se esquivar. Ela se lembrou do rosto sorridente do desejo, decidindo que mesmo assim ela teve que tentar. Um sorriso da criatura apareceu em sua cabeça, perguntando com um tom malicioso se ela precisava de ajuda novamente. O imperador olhou para sua filha surpreso. Rafael olhou para o inimigo em estado de choque, pensando que essa era a magia da imagem.
Mas há algo nele. A garota, com uma expressão severa, acenou com a mão, quebrando a roda da aura em pedaços, batendo na testa e brilhando um chifre de gelo. Sua mão estava coberta com uma crosta de gelo. Ela ameaçadoramente disse ao cara para sair do caminho dela. O rosto de Indies começou a ficar coberto por uma camada gelada. A pupila em seu olho direito desapareceu. 3 diamantes negros apareceram em seu lugar. O cara terminou seu pensamento dizendo que havia algo estranho nessa magia. A menina disse ameaçadoramente que, de outra forma, ela teria que matar o inimigo. O imperador a interrompeu da varanda, gritando alto, e parou a partida. Quando o gelo caiu de seu rosto, ela olhou em choque para o pai, que gritou com ela para se manter sob controle. O homem virou meio de lado, levantou a mão e disse que o cavaleiro tinha uma nova ordem. Ele iria com a princesa e ajudaria o desejo. Mas antes disso, ele precisava ir para a sala do imperador em 10 minutos. Porque ele teve que dar-lhe algo. As janelas altas do corredor iluminavam a sala. Rafael perguntou ao imperador por que ele deu tal ordem. Porque desde o início, Sua Majestade iria satisfazer o pedido de Desire, que incluía o próprio cavaleiro. O homem respondeu que parecia para ele que ele simplesmente queria ver sua determinação com seus próprios olhos e o quanto seu filho mudou. Como ela cresceu, o Rafael ficou de cabeça baixa na frente de Sua Majestade, dizendo que Swan estava falando sobre como a princesa atual pode não ser reconhecida porque ela se tornou mais forte. O imperador ficou de costas para a noite, dizendo que era verdade. Mas havia algo estranho escondido nele, para o qual o cara perguntou se ele sabia o que era. O homem franziu a testa levemente, olhando para a frente e adivinhando o que estava escondido em sua filha. O jovem, sem levantar a cabeça, silenciosamente ouviu as palavras do imperador, que ele sabia que sua filha foi abençoado com grande talento. Mas mesmo pessoas fortes arriscam encontrar-se na fronteira entre a vida e a morte, como Swan. As longas janelas brilhavam na luz. O homem acrescentou que o coração de seu pai teimoso fortemente não queria deixar sua filha ir. Tendo dito isso, ele silenciosamente olhou por uma das janelas. Rafael, com uma expressão calma no rosto, respondeu-lhe que ele protegeria Sua Alteza. Mas mesmo que ele não estivesse por perto, o homem se virou silenciosamente, ouvindo seu discurso. O cara terminou a frase com o fato de que, contanto que o homem que mudou a princesa e recebeu o reconhecimento do imperador estará com seu desejo, ela vai ficar bem. Sua Majestade sorriu levemente, dizendo que a noite estava certa. Ele se lembrou do momento em que as idades, com uma expressão lamentável no rosto, pediu-lhe para deixá-la ir e disse que, daquela vez, foi a primeira vez que ele viu essa expressão no rosto dela. O cavaleiro abriu os olhos depois que Gilshin disse que ele tinha certeza de que sua filha aprovaria, que eles fizeram a escolha certa. O cara confirmou suas palavras e então perguntou se ele poderia realmente aceitar seu presente. Desejo curvou a cabeça, colocou a mão no coração e cumprimentou a princesa, dizendo que ele gosta do pessoal da Guarda Imperial. Iria acompanhá-la. A garota
Com um sorriso suave disse que agora ela não é uma princesa, mas envelhece a coroa do rei. O cara concordou com as palavras dela com uma risada. A garota correu até ele, enquanto ele a parabenizava com um sorriso. Em seu retorno, o jovem arranjou mentalmente as peças de xadrez. Chamando Rafael de Cavaleiro Joede, era um elefante. Priscila era uma rainha e Donovan é o rei. E então o cara finalmente colocou um peão, sem apresentar ninguém em seu lugar. Com uma expressão calma no rosto, ele olhou para o tabuleiro de xadrez, ao lado do qual o profeta também estava. O jovem. Pensei que todas as peças da coleção foram vírgulas e sugeriu começar. Seu oponente pensou que ele estava desafiando o destino. Profeta pegou o peão, pensando que ele faria o primeiro movimento. Ele colocou a peça no tabuleiro, na frente norte da divisão. Ainda lanças de gelo voando. Os exércitos de oponentes lutaram entre si. Espadas se atingiram com um toque alto. E aí ocorreu a derrota da aliança. O peão do profeta derrubou o peão do cara. O inimigo pensou que ele era toda a atenção. Na frente sul do reino, as forças aliadas também lutaram, mas desta vez em uma batalha com monstros aterrorizantes. O cavaleiro do inimigo derrubou os dois peões do cara. As tropas do cara foram derrotadas novamente. Um dos cavaleiros acabou com o profeta, mentalmente dizendo ao cara para mostrar o que lhe havia preparado. O elefante escarlate esmagou as figuras do jovem. Profeta cerrou os dentes com força, olhando para o quadro, e perguntou o que o cara estava esperando. O homem estava sentado em uma sala escura em frente a uma mesa de xadrez. Pirata chamou por ele, dizendo que havia encontrado a hora errada para jogar xadrez. O cara segurou a cabeça, aproximando-se do homem e acrescentou que para sua informação. Profeta não tirou os olhos do tabuleiro. O cara terminou sua frase dizendo que eles destruíram a segunda torre. O homem exalou pesadamente e lhe olhou para a lagoa, em pé na frente da rachadura no tabuleiro, e imaginando que era desejo. Fez uma pergunta a ela, se era assim que ele iria. Os restos da torre estavam sob densas nuvens de poeira, que Donovan chamou de bom resultado. Parado atrás do cara, ele colocou a mão no queixo, acrescentando que ele só precisava atacar com magia uma vez, e a torre nunca aconteceria. O cara levantou a mão, dizendo que agora eles não têm tempo para se preocupar, ao qual o aliado respondeu que você não vai ficar entediado com eles. O jovem fechou os olhos com um sorriso, lembrando que, quando eles vieram para o centro do gelo, o homem era o mais hostil. Tom adicionou que o cara tinha tornar-se muito mais forte do que em seu primeiro encontro. Desejo respondeu que o homem o estava lisonjeando. Con com um sorriso gentil, bateu no cara no ombro, que o fez perder sua orientação no espaço. O homem disse que as pessoas do continente são muito modestas. Ele olhou para o lado com um sorriso, dizendo que ele não conseguia nem pensar que algo assim era possível. A nau capitânia aérea das forças aliadas. Uma vírgula, acompanhado por uma pequena aeronave, voou em alta velocidade. O homem acrescentou que se referia a um navio voador.
Desejo pendurou a cabeça para o lado devido à náusea. O homem olhou para Jordan romântica. Quem se aproximou deles? A menina fugiu preocupada com o cara, enquanto o mestre disse que estava feliz que a calma. Como este navio, após o qual ele acrescentou que ele mesmo. Ainda não consigo acreditar. Porque demorou 6 meses para construí-los. Donovan olhou para ele com um largo sorriso. Estenda o dedo indicador. E admirou o fato de que ele construiu esses colossos. Após o qual ele os chamou de saco de uma torre de magia. Jodi o corrigiu irritadamente, dizendo que ele era um mestre. E então perguntou se era realmente tão difícil para ele. Lembre-se que a garota deu um tapinha nas costas do jovem. Enquanto Con disse com uma risada que as pessoas do continente são muito exigentes, ela perguntou ao cara se ele estava vivo, sarcasticamente dizendo que eles não o matariam. Depois do qual, ele perguntou se a operação estava progredindo como deveria. O cara respondeu que tudo está se movendo de acordo com o cenário planejado. Em um grande salão com tetos altos. Ele explicou o plano dizendo que eles criaram a maior aliança da história. Mas mesmo isso não seria suficiente, já que eles também tiveram que lutar contra os mundos das sombras. Todo o grupo ficou em torno do layout do mapa, que o cara abaixou as mãos, dizendo que por causa disso, eles vão reunir todas as suas forças e atacar do leste do reino. E então o profeta também começará a agir. E foco no lado leste. O jovem olhou para cima, acrescentando que, entretanto, suas principais forças a bordo do navio contra-atacaria do oeste. Depois do qual, eles precisariam penetrar dentro do reino e destruir as 4 torres. Rafael levantou a mão, dizendo que tudo estava geralmente claro para ele. Mas ele tinha uma pergunta que o jovem fez, dizendo que ele estava ouvindo. A loira coçou o pescoço e disse que primeiro, o inimigo sempre aprende sobre os movimentos das tropas aliadas, acrescentando que isso pode ser julgado com base em suas derrotas. Ele então mostrou 2 dedos. Franziu a testa levemente e continuou a dizer que, em segundo lugar, seus carros-chefes estão equipados com uma função furtiva, que anula a magia de detecção, para que eles possam facilmente romper. Mas ele não consegue entender uma coisa. Ele levantou a palma da mão olhando para o cara e perguntou se eles pudessem impedir o surgimento do mundo das sombras, destruindo apenas 4 torres. Porque já existem 47 deles no reino. Desejo assentiu levemente, dizendo que ele só queria explicar isso. Depois do qual ele acrescentou que o plano não teria sido possível sem uma pessoa compartilhando informações com eles. Um pano azul escuro pendurado em um espelho que mantinha sombras que refletiam raios brilhantes. Este é um artefato de classe S, que permite que você receber informações sobre qualquer evento que ocorra no Pirâmide do Continente, exclamou, perguntando por que de todas as torres, eles destruíram o segundo. Ele ficou segurando o espelho e olhou para ele, dizendo que não importa o quanto ele olhasse, ele ainda não conseguia ver nada. O espelho continuou a emitir uma luz brilhante. O menino disse que os inimigos estavam chegando muito perto. E então perguntou por que o espelho não os mostrou. Profeta, sem olhar para ele, perguntou há quanto tempo ele
recebeu informações sobre sua descoberta, ao qual o jovem respondeu que foi literalmente agora. Depois do qual ele novamente reclamou que ele ainda não conseguia determinar onde eles estavam. Pirrell olhou para o homem, levantando a mão e disse que distrai o inimigo e ataca às escondidas. Foi uma tática completamente banal. Depois do qual ele perguntou se fosse uma coincidência que seu primeiro alvo era a segunda torre. O cara se encostou na mesa. O interlocutor disse que este definitivamente não foi o caso. E isso era de se esperar. Pirata perguntou por que ele pensava assim. Profeta olhou para a frente respondendo que apenas os dois sabiam sobre as torres. O cara olhou para ele com interesse. O homem acrescentou que, no entanto, além deles, havia outro que teve acesso a eles. O cara estreitou os olhos, indignado que aquele de quem eles estavam falando ainda não havia morrido. Desejo de novo. Lembrou como ele explicou o plano para sua equipe. O aliado, com um olhar confuso, perguntou de que tipo de pessoa ele estava falando. As figuras das torres estavam no mapa. O cara citou as palavras do informante, dizendo que 47 torres são alimentados por uma fonte no centro do reino, mas apenas 4 deles são usados. Ele pegou um pedaço de peito, acrescentando que, levando isso em consideração, seu próximo movimento oculto vai virar a esquina, seu benefício olhando para seus aliados. O cara, com uma expressão calma, disse que esta informação foi dito a eles pelo ex-líder dos Outsiders. Ícaro, corredores escuros da sede da magia no subsolo foram cobertos com raízes de árvores. Ícaro pensava que países fortes e fracos, os povos do norte e do continente, inimigos e aliados. A entrada da masmorra exalava frio. O homem continuou o pensamento dizendo que todos se reuniram por um objetivo comum. O prisioneiro sentou-se na escuridão. Fragmentos da parede pairavam acima dele. Ele chamou a situação unidade altruísta em nome de salvar a humanidade. Ele estava acorrentado com as 2 mãos na parede e de joelhos olhou para o chão, dizendo que ele estava arrependido, que ele não viu os rostos sorridentes de Pirata e Profeta levantando o olhar. Ele olhou para a frente com confiança, dizendo que esperava que o desejo pudesse lhe dar. O Hierou olhou com determinação para seus aliados. Os soldados olharam para o cara em choque. Depois de suas palavras repetindo o nome Ícaro, pessoas se aglomeraram ao redor do mapa de batalha. Os soldados estavam gritando com o cara. Eu perguntei se ele entendia que era muito perigoso acreditar nas palavras de Ícaro e se ele estava falando sério. Agora Donovan perguntou ao homem ao lado para quem eles estavam falando, ao qual seu interlocutor respondeu que as pessoas estão falando sobre o primeiro líder dos forasteiros e que ele é responsável pelo ataque terrorista na reunião dos reinos ocidentais. Romantica olhou para o cara, dizendo que não poderia haver outra reação. O jovem concordou com isso, acrescentando que era necessário. Os soldados olharam para ele com cautela, como ele pediu-lhes para ouvir, dizendo que ele entendeu que seria difícil para ele convencê-los. Mas ele veio com este plano precisamente porque ele tinha certeza de que o prisioneiro não estava mentindo.
Ele apertou a lateral da mesa com a mão. Um dos soldados disse que confiava no cara. Mas ele não podia confiar em um criminoso de jeito nenhum na vida. E então perguntou se ele tivesse esquecido o que o prisioneiro fez em seu país. De repente, um dos cavaleiros gritou, perguntando: e se esta for a armadilha de um estranho? De repente, Donovan apareceu silenciosamente atrás dele. O homem gritou com eles com todas as suas forças para calar a boca. Período, ele olhou para os soldados. Franziu a testa um pouco e perguntou por que eles eram tão desconfiados. Porque eles próprios vieram aqui. E ninguém os forçou como ele. Ele estendeu a mão para o jovem, dizendo que não foi qualquer um que os reuniu. Desejo olhou em seus olhos com uma expressão calma. O homem terminou sua frase dizendo que esta é a pessoa em quem todos confiavam. Olhando em volta para os soldados, ele perguntou o que eles estavam fazendo lá, se eles nem fossem capazes de acreditar nele. Os cavaleiros desviaram o olhar com vergonha. Tom olhou para o mestre e novamente o chamou de saco. Perguntou se ele estava falando corretamente. Joed o corrigiu irritavelmente, dizendo que ele era o mestre. John olhou em volta dos presentes com uma expressão calma, dizendo que durante a reunião em Dividir, uma batalha ocorreu em uma das 4 torres. E até no palácio, ele sentiu um fluxo enorme de mana vindo de seu porão. Se houvesse tanto mana em cada torre, eles definitivamente seriam notados. Então esta informação pode ser considerada bastante confiável. O mestre, fervendo de raiva, olhou para o alegre Con, que novamente o chamou de idiota e disse que ele era muito inteligente. O mestre disse com raiva que se ele o chamasse assim, novamente ele colocaria o golpe nisso de volta. O Ophiel e Priscilla se aproximaram deles. A loira tentou acalmar o mestre, ao qual ele respondeu que Con deve primeiro parar de distorcer seu título. Donovan disse com uma risada que as pessoas do continente são maricas. A menina disse que, como parece para ela, tal apelido combina com o mestre. Desejo olhou para eles com um sorriso gentil, lágrimas brotando em seus olhos. Romantica olhou para ele, fazendo com que o cara jogue a cabeça para trás. Ela perguntou se algo tinha acontecido, para o qual o cara disse que nada significativo aconteceu, acrescentando que era hora de eles iniciarem a operação. Jordan Donovan olhou para os caras, de pé sob o uivo caindo. O jovem disse que o primeiro passo foi concluído. Romantica estava carregando um cara, que sorriu sem jeito e disse que era hora de eles passarem para o próximo. E que ele confiava nos homens. As figuras no mapa ficavam ao lado das torres. O cara acrescentou que, junto com pequenas tropas de elite, eles devem destruir individualmente as torres, porque agora restam apenas 3 deles. Desejo se afastou sob os raios quentes de luz, dizendo que eles ganhariam este jogo. Do outro lado, sentou-se oferecer, que descansando a cabeça na mão, disse que não seria mais possível vencê-los. O espelho ainda emitia uma luz brilhante. Pirata perguntou o que eles deveriam fazer, porque se eles redirecionarem as tropas do leste em direção às torres, eles seriam capazes de detê-los. O homem disse que isso não era necessário.
Ele varreu os pedaços escarlates das tábuas, dizendo que as quimeras e as forças do reino poderiam ser reiniciadas. O cara olhou para ele surpreso, encostado na mesa, e perguntou o que ele queria dizer. Brincando, se você quisesse que o pirata fosse pessoalmente. O homem disse que as duas torres já tinham os guardas necessários. As peças da rainha e do rei estavam no tabuleiro. O profeta disse que eles seriam mais do que suficientes. A 22ª e 13ª torres ergueram-se acima da cidade. Um homem alto ficou sobre os cadáveres de estranhos, segurando um deles na mão. O soldado, tentando escapar, perguntou por que ele estava fazendo isso com ele. Afinal, eles eram aliados. O homem respondeu que não se importava com eles, porque para ele isso foi apenas um aquecimento. Seu parceiro, sentado ao lado dele, disse que o inimigo estava se aproximando. O homem jogou outro cadáver. Perguntou com um sorriso quem quer se divertir. A garota de armadura volumosa disse que ninguém o impediria de cumprir seu dever. Os navios se aproximaram das torres 22 e 13. E o sistema notificou à tripulação que os alvos foram registrados. Um homem sentou-se em frente à entrada, dizendo que havia apenas uma entrada para a torre. Ele olhou para o portão, colocou em suas mãos de joelhos e pensou que a segunda torre parece que foi destruído por um golpe mágico. E ele espera que seus oponentes não vai usar um método tão chato, embora não faça diferença para ele, porque nesta torre, em qualquer caso, ataques mágicos não vão funcionar. Ele esperou com um sorriso maníaco para os inimigos chegarem, acrescentando que levaria uma eternidade para destruí-lo. E de repente o prédio tremeu. Um navio aliado estava voando acima. O homem olhou para ele com surpresa, perguntando o que estava acontecendo. De repente a torre explodiu, seus fragmentos voando em direção ao inimigo, que gritou fazendo uma pergunta retórica. Se eles fizeram isso a sério, a cúpula da torre começou a ceder, enquanto a maior parte estava escondida na poeira. O homem gritou que eles estavam loucos. Poeira e pedras da 22ª torre caíram no chão. Uma garota de armadura volumosa: sentei-me sob os raios de luz na 13ª torre, dizendo que a torre de seu parceiro já havia desabado e que ele estava dizendo a ele para estar em guarda, sem abrir os olhos. Ela disse que eles tinham chegado na casa dele também. O navio de tropas se aproximou da 13ª torre e eles comunicaram pelo rádio ao mestre que eles estavam prontos para instruções. O homem subiu no telhado do navio. Seu corpo foi engolfado por um raio mágico. Ele disse que eles não deveriam atrasar também. Muitos círculos mágicos apareceram no ar acima dele. Voltado para o edifício, ele disse que iria bater imediatamente, com todas as suas forças no próximo segundo. Uma enorme quantidade de fumaça e poeira subiu no ar. Flashes de círculos mágicos eram visíveis no céu. E o homem ativou uma explosão espontânea. Os motores do navio sopraram poeira ao seu redor. Eles comunicaram pelo rádio que um golpe direto foi feito, depois do qual eles queriam dizer que o alvo havia sido destruído, mas foram repentinamente interrompidos. O mestre olhou para baixo com surpresa. A torre envolta em fumaça e poeira
ficou ileso e brilhou ao sol. O homem disse que isso não era inesperado. E ele estava pronto para tal resultado. Ele olhou para a frente, pedindo por rádio que todas as tropas sejam colocadas em alerta. O próximo segundo,